Rick? Não. Tô te ouvindo não. Você tá me ouvindo? Por enquanto nada, meu querido. Será que é o meu volume? Não, meu volume tá... E agora? Agora sim, Vaz. Ah, então agora foi. Agora tá em ordem. Tudo bem? Tudo, e você? Bem, graças a Deus. Olha a cadeira aqui, ó. É, isso daí é boa. A outra já chegou aqui, a que eu peguei lá. Não, ela é uma cadeira boa, mas não, sabe, não é muito diferente dessa, não. Uhum. Mas é boa. A grandona que eu tava aqui, eu já doei ela, já não tava dando não. Aí a pessoa que levou disse que vai arrumar. É muito grande, né? Pro espacinho que eu tenho aqui, uma cadeira daquela. Ah, é verdade. Aí não vira, né? Não, E isso aí. cadeira tem que estar confortável, né, irmão? Né? Ainda Não, mais se você senão passa o dia inteiro. o dia inteiro sentado, né? Uhum. Não entrou ninguém aí, né, pra colocar lá. É. A Su consegue mandar no grupo lá o link? A Su tá na casa da minha mãe. Vixe, peraí. Laurinha dormiu lá, ficou por lá. Primeiro que entrar aí, a gente pede pra colocar. Eu vou lá Ah, colocar, peraí. vai lá então. Se eu lembrasse como que é, Rick, nunca mais eu fiz isso. Tem um aviãozinho aí, você tem que clicar nele. É, eu cliquei nele, mas só que ele Aí, foi ó, no... entrou aí. Ô, Dé, coloca lá no grupo lá, meu querido, o link, por favor. Amado meu. Não sabe também, pelo jeito. Deixa eu ver aqui, peraí. Ih, já mandaram Eu lá. acho que quando... Ih, a Su mandou, hein? A Su deve ter entrado aí, a gente nem viu e já mandou. Ou demora para aparecer, né? É, Demora pode... bastante. talvez demore um pouquinho. Que horas são já? Sem relógio, deixa eu ver. Já 6:06. passou 10 minutos já. 10 minutos? Eu acho que meu relógio tá errado, porque no Acho que tá celular não errado. tinha, não era tudo isso, não. É 6:06. 6 Ah, mas vamos 6? lá, a gente começa aí, o pessoal vai entrando Bora. aí. Eni, seja bem-vinda aí, Eni, Dé. Vamos lá. Para começar, hoje a gente vai continuar a nossa série, né? A gente fez praticamente 3 episódios falando sobre amor, né? Levando em consideração, né, o primeiro mandamento, que é o mais importante de todos, que é ame o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo, né? Então a gente já falou sobre o amor a Deus em primeiro lugar. Aí na live retrasada, né, porque a live passada foi uma pausa da série, a gente falou sobre o amor a si mesmo, né, sobre amar a nós mesmos, e hoje é o último episódio, né, a gente vai falar um pouquinho sobre amor ao próximo, né. E para começar, vamos fazer uma oração aqui e a gente já começa entrando nos temas aí, amém? Senhor, obrigado, Pai, por mais esse momento de live, por mais esse momento de culto, por mais esse momento de comunhão na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado, pelos Teus ensinamentos. Que nesse momento, Senhor, essa conversa seja toda e unicamente direcionada a Ti, Senhor. Aprender de Você, que é manso e humilde de coração. Aprender de Você, ó Pai, que nos ama, independente dos nossos erros, ó Pai, dos nossos acertos.
nós precisamos cada vez mais, ó Pai, ter a certeza de quem você é e te conhecer, Jesus, para que a gente consiga ser, de fato, os seus representantes nessa terra. Abençoa cada pessoa que vai assistir essa live agora ou depois. Abençoa o Alan e eu que estamos aqui, Pai, à frente desse projeto. Ó Pai, que o Senhor continue colocando palavras, o Senhor continue nos inspirando, ó Pai, para a fala de Ti nessa tarde. Que a Tua presença inunde cada lar, que cada telinha de celular, cada TV, cada computador que for assistir a gente, ó Pai, que a Tua presença vai lá, que o Senhor esteja, ó Pai, perto dessas pessoas, que elas sintam a Tua presença, a Tua voz, ó Pai, o Teu perfume, ó Pai, e que nesse momento, Pai, se o inimigo tentar algo contra as nossas vidas, para dispersar a live, ou até mesmo dentro das nossas mentes, ó Pai amado, que caia por terra, Pai, que nesse momento é um momento de adoração a Ti, Pai, nós queremos unicamente a Tua presença, Pai. Nós precisamos de Ti todos os dias, Pai, das nossas vidas, inclusive nessa live. Ser conosco, Pai, nessa 1 hora e meia que a gente vai bater um papo aqui e direciona cada palavra, Senhor. Que nesse momento a gente venha esquecer do Henrique, venha esquecer do Ali, venha falar unicamente aquilo que o Senhor quer que a gente fale, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, obrigado por essa tarde gostosa, Pai. É que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, Vaz. Pode dar continuidade aí, né? Que você é o rapaz da anotação aí. Eu tô sem anotação aqui, eu só vou seguir o bonde. É isso aí, paz do Senhor a todos que já estão aí, né? Como o Henrique falou, a gente vai falar um pouco de amor ao próximo, né? Antes de entrar nos temas, né? Eu quero só compartilhar com vocês que a gente tem algumas pessoas que ajudam bastante a gente nas ações que a gente faz, né? Pessoas realmente que são demais. E hoje a gente teve uma grata, não surpresa, porque eu já sabia que iria acontecer, né? De que uma das pessoas que é braço, que ajuda a gente, fez um trabalho lá na região dela. E, cara, eu conversei com ela, né? Falei, poxa, parabéns, tal. Ela falou, nossa, vocês colaboraram também, né? Entre tantas, para que isso acontecesse. Então, é muito gratificante você ver o fruto do trabalho, né? E referente a essa questão do fruto do trabalho, uma coisa que eu acho lindo, inclusive tem um filme que quase todas as pessoas que falam de autoajuda pedem para assistir. Eu já mencionei ele algumas vezes, só que eu esqueço, né? Você não sabe que eu tenho a mente um pouquinho devagar, né? Mas é uma jovem que fazia bastante o bem e aí ela foi assassinada lá nos Estados Unidos, como tem porte de arma, né? Às vezes acontece de ter atentado e ela foi uma das pessoas que sofreu esse atentado, né? E nesse atentado que ela sofreu, ela partiu, mas ela deixou as pessoas que viram o quão bondosa ela era, o quão amável ela era, continuaram o legado dela, né? E tem um outro também, que é até um jovenzinho bem conhecido, que ele fez o filme que esqueci o nome do filme também, eu esqueço de tudo. Mas é um filme que é Corrente do Bem, o nome do filme é Corrente do Bem, né? Que ele tem uma ação ali, uma ação simples, né? E aí ele ensina as pessoas, para cada pessoa ali ter uma ação boa e simples. E aí vira assim uma corrente assim que são dois filmes ótimos, né? Que quando a Su chegar aqui eu peço para ela falar o nome. Ou se a Su estiver vendo aí, coloca o nome dos filmes aí, amor. Se você lembrar também, né? E por que eu estou falando isso, né? Porque a gente vai falar referente a amor ao próximo. E o amor ao próximo, ele não está unicamente relacionado a ações sociais, né? Ele é muito, muito mais do que isso. A gente vai trazer algumas informações para vocês, assim, que são informações que não é muito visto, né? Não são todos que falam da forma que a gente vai falar, mas é importante, né? Eu sei que a maioria das nossas lives, né, que a gente faz, elas são relacionadas a essa questão, porque realmente falta amor no mundo, falta empatia, e
Deus tem tocado muito nos nossos corações. Tem algumas coisas, quem já ministrou, quem é usado por Deus na obra do Pai, seja lá onde for, tem algumas coisas que Deus direciona a gente, e por mais que a gente tenta fugir, a gente sempre cai nisso, né? E, enfim, o importante é que a vontade do Pai seja feita, e é isso que a gente está fazendo aqui. Então, Rico, eu já vou começar falando aqui do primeiro tópico, né? Porque a palavra que a gente está seguindo aí, padrão, né? Amarás o Senhor teu Deus e ao seu próximo como a você mesmo, né? E aí a gente verifica que amar ao próximo como a mim mesmo, a gente entende que muitas vezes não é compreendido da forma que precisa se compreender, né? Por que eu falo isso? Porque o amor que nós temos por nós é um amor diferente do que nós temos ao próximo. É um amor diferente, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho referente a amor e tal, mas esse amar ao próximo como a você mesmo significa, não assim de forma resumida, muito mais assim, que não é querer ao próximo, não querer ao próximo aquilo que você não quer para você, né? Está relacionado assim, da mesma forma que você quer que as coisas sejam boas para você, da mesma forma que você quer que, da mesma forma que você se ama, né? Assim nessa questão, que o próximo, que você tenha esse cuidado também, né? Com o próximo. É impossível dentro da ciência que a gente também tem, né? Que a gente não vê só a Bíblia, a própria teologia ensina que é necessário que a gente tenha uma literatura de apoio para que a gente se aprofunde um pouco mais, né? A própria ciência e a própria lógica, elas nos trazem um entendimento de que são formas de amar diferentes. A própria lógica traz isso, né? Como, por exemplo, o amor que eu tenho pela minha esposa é diferente do amor que eu tenho por uma outra mulher, seja ela qual for. Então, existe uma diferença. O amor que eu tenho pela minha filha é diferente do amor que eu possa ter por qualquer outra pessoa, né? Então, é necessário que a gente entenda algumas situações referentes a isso, mas eu acho que o principal, Rick, que Deus quer nessa mensagem é assim, queira para o próximo o mesmo que você quer para você, né? E o que você não quer para você, que você não queira também para as pessoas, né? Então, a gente teve na teologia essa terça-feira passada e o professor falou, né, referente a uma simbologia da cruz, né? Que tem a cruz assim, né? Tem aquela parte que colhe os braços de Jesus e aquela parte que colhe a cabeça dele, né? E ele fala, amarás a Deus sobre todas as coisas, né? E ao seu próximo como a você mesmo, né? Então, é um assunto bastante profundo, né? Eu creio que, conforme o Rick for falando, eu vou também colocando alguma coisa, mas é um assunto que precisa ser bem interpretado, né? A gente vai falar sobre como que as pessoas romantizam, às vezes, o amor, né? E muitas vezes o amor é uma bela de uma palmada, né? Na criança, sei lá, ou muitas vezes o amor é uma bela de uma correção, né? Um confronto, né? Mas para esse primeiro tópico, meu amigo Rick, essa questão de amar o próximo como a você mesmo, né? Que a gente vai desenrolar um pouquinho aqui. É isso aí. É um tema muito gostoso, né? Conforme a gente vai falando, a gente vai pensando em muitas coisas, né? E uma das coisas que eu queria já sinalizar, né, que seria a primeira parte aí de amar o próximo como a ti mesmo, seria o amor, porque assim, às vezes a gente se ama, né? Você tem defeitos, você tem falhas, você tem problemas, e mesmo assim você consegue se amar. Mesmo assim você pensa o bem para você e você não deseja o mal para você. E muitas vezes o nosso amor um pouco frágil, a gente precisa entender que o amor, quando você ama uma outra pessoa, você precisa amar a pessoa além dos erros dela, além dos defeitos dela, porque isso faz com que a gente ame como Jesus amou, né? Porque Jesus, ele amou ao próximo além do defeito. Jesus, ele nos ama além do erro, além do pecado.
além do defeito, né? E além disso, ele ainda, né, entrando já mais profundamente, ele ainda se entregou pela gente para que a gente tivesse vida eterna. Mas assim, o que eu quero frisar é justamente esse amor além do erro e além do defeito. Por quê? Porque a palavra tem, eu não lembro onde que fica, se o Alan lembrar aí, mas a palavra diz que suportai-vos ou não, suportáveis uns aos outros, se possível, tem de paz com todos os homens, né? E aí a gente acaba usando algumas coisas na Bíblia no pé da letra para não fazer aquilo que a gente tem que fazer. E isso, trazendo para o amor, é o seguinte, às vezes você tem uma pessoa que, poxa, a pessoa é da sua família, um amigo, mas a pessoa tem um monte de defeitos, tem um monte de coisa, e você faz com que você não ame mais, com que às vezes você até deseja o mal da pessoa, mas isso não é legal. É legal a gente amar como Jesus amou, porque sempre que a gente fala de amor, a gente tem que olhar para o alvo, que é Cristo, né? Porque nós somos imperfeitos e às vezes nós não sabemos amar. Mas quando a gente olha para o amor de Deus por nós, que entregou o seu Filho, o amor de Cristo por nós, que se entregou, o amor do Espírito Santo, que através de gemidos inexprimíveis e através das nossas lágrimas, ele leva as nossas lamentações e nossos problemas para Deus, a gente vê um amor muito profundo. Então nós também precisamos amar as pessoas com essa profundidade. E a gente não pode confundir um erro, talvez uma ofensa com esse amor. Por exemplo, às vezes você tem um parente seu que ele fez uma ofensa para você. Poxa, fez uma ofensa, te magoou, te chateou, talvez ali na hora você não vai conseguir lidar com a situação, vai ficar chateado, só que isso não pode fazer com que você deixe de amar a pessoa, sabe? Isso não pode fazer com que você deixe de amar a pessoa ao ponto de ela precisar de você e você não tá ali para ela. Então o que eu tô querendo dizer? Que o amor não é fácil, né? Então, em todas as palavras, o amor não é fácil, né? Então quando você ama uma pessoa, ela te ofende de alguma forma, ela tem uma prática de alguma coisa que você não apoia, né? E aí você entra assim, porque o amor também é justiça, a gente vai falar muito hoje, o amor também é justiça, o amor também é correção, então a palavra diz, se você sabe fazer o bem e não faz, você também já está pecando, então entra tudo isso, entra na parte de você corrigir uma pessoa, você aconselhar uma pessoa, você falar para ela que você não apoia aquela prática, mas o amor, eles têm que estar acima de tudo isso, o amor não é nivelado pelo que é difícil explicar, mas o amor não é nivelado pelas coisas que a pessoa faz por você. O seu amor a ela, tá? O seu amor a ela não é nivelado pelas coisas que ela faz por você. O seu amor pela pessoa tem que ser nivelado simplesmente pelo amor de Cristo, né? Então, quando você olha para uma pessoa que às vezes te faz mal, você tem que desejar o bem dela também. Você tem que orar por ela, você tem que desejar. Se você vê que ela está cometendo algum erro muito grave, que alguma situação que você já domine, você sabe que vai trazer consequências, você tem que sempre avisar, tentar intervir quando for possível, mas sempre entendendo que o amor está acima de tudo isso. O amor, ele está acima de todas as coisas, ele está acima de todos os erros. É o amor, né? Cristo nos amou dessa forma e a gente precisa aprender a amar as pessoas como Cristo amou. Né? Porque Jesus, ele é o nosso modelo. O modelo não é o Ministério Carmel, o modelo não é o Alan, o modelo não é o Henrique, o modelo é Jesus, sabe? O modelo é Jesus. Muitas pessoas erram porque trocam de modelo. Quando você coloca o seu bispo como modelo, seu líder como modelo, seu pastor como modelo, quando ele tem um desvio, você fica perdido. Mas por que você está perdido? Porque o seu modelo é Cristo. E Jesus amou. Ele amou sabiamente ao ponto de se entregar. Então, quando a gente ama uma pessoa, a gente tem que amar como Jesus amou. Ou seja, é sim, às vezes, ignorar o erro para continuar amando. Isso não quer dizer que o amor não é correção, que não vai ter uma hora que você vai ter que ter um confronto com a pessoa, que é diferente de afronta. Afronta é diferente de confronto. Afronta é quando você quer prejudicar a pessoa, quando você quer ver o mal dela e você fica afrontando ela por uma situação. O confronto é quando você é o que o psicólogo faz, que é fazer você se confrontar interiormente numa situação. Então a gente precisa amar as pessoas acima de todos os erros. Eu acho que o Dé colocou aí Colossenses 3,13, provavelmente deve ser aquela passagem, né, que eu falei, né? Se possível, tem de paz com todos os homens, né? Então, é isso, a gente precisa aprender a amar as pessoas além dos erros. Isso é amar o próximo, porque você se ama além dos seus erros. Às vezes você comete erros, você fala assim, poxa, realmente, cometi esse erro aqui, vou pedir desculpa, ou agora eu vou fazer diferente. E como que você tem a facilidade de se perdoar, de se entender, porque às vezes você comete um erro, você faz toda uma análise na sua cabeça. Não, eu errei, porque eu estava nervoso, porque aconteceu tal situação, ou porque teve isso, eu tive um descontrole aqui e agora está tudo bem. Mas às vezes a gente não tem compaixão, não tem empatia
pela situação do próximo. Porque muitas vezes, quando a pessoa toma uma atitude, seja ela de magoar, de ofender alguém, isso já startou em algum lugar, já iniciou em algum lugar, talvez um dia mal, talvez uma ofensa, talvez uma história que não foi dialogada, né? Assim como eu já falei, já fiz um vídeo sobre diálogo, e vai chegar um momento que vai haver aquela explosão. Mas às vezes a gente explode e a gente se entende, fala, poxa, isso aconteceu porque eu estava assim, porque eu estava desequilibrado. E por que às vezes a gente não tem empatia no próximo a esse ponto? Então é saber interpretar os momentos, né? Isso é um assunto realmente muito profundo, porque não é só amor, tem N coisas, mas assim, só para iniciar, é só essas coisas que eu quero fazer a gente pensar, né, ao ponto de que o amor ele está acima de erros, está acima de acertos, e é isso. Então já vou passar para o Alan aí para a gente continuar nos outros temas aí. É isso aí, meu amigo Rick. Só para honrar aí o nosso irmão Dé, ele falou, Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, Exatamente. assim fazei vós também. Então, Rick, uma coisa que eu pensei, enquanto você falava, inclusive pulando os tópicos, uma coisa que eu pensei foi o seguinte: quem ama precisa entender que está um nível acima. Está um nível acima. Um nível acima do ódio, um nível acima do orgulho, um nível acima das afrontas, sabe? Porque o que o sistema mundano faz, que a palavra de Deus fala para a gente não amar, não ameis o mundo nem o que nele há. O sistema mundano faz com que a pessoa que ama, ela se sinta uma boba, uma tonta, uma pessoa que está sendo pisada por conta da outra pessoa, né? E quando, na verdade, a pessoa que ama, ela está um nível acima. Eu vou dar um maior exemplo para mim que tem na Bíblia. Jesus sendo crucificado, açoitado, maltratado, ele olhou e falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O nosso exemplo de vida, em um momento em que as pessoas o matavam, ele falava, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ela tem que ser assim? Tomara, mas esse é o exemplo que Cristo deixou para nós, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós não estamos um nível abaixo. Na verdade, nós estamos um nível, a pessoa que ama, nós não, a pessoa que ama, ela está um nível acima. Diante de uma discussão, diante de um embate, a pessoa que ama, ela sempre vai estar certa. Sempre vai estar certa. E a pessoa que está agindo com qualquer outro sentimento, ela sempre vai estar errada. Sabe? Ela sempre vai estar falando mais alto, sempre vai estar extravasando ali dentro daquele momento. Então, uma primeira coisa que a gente precisa entender é isso. E uma outra coisa, Rick, que a gente precisa entender, que aí tem muito a ver com aquilo que você falou, que na verdade está em Romanos, capítulo 12, verso 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Né? Porque, gente, deixa eu falar, a gente precisa entender uma coisa. O Dé acabou de falar Colossenses capítulo 3, verso 13, né? Que fala que tem que perdoar. Aí se você for para Jesus, Paulo ainda foi bonzinho. Se você for para Jesus em Mateus 6, Jesus fala assim, se você não perdoar, não tem como eu perdoar também. É umas coisas assim que você olha e você fala, cara, como que eu faço para administrar tudo isso? E qual que é, Rick, o grande problema? Qual que é o grande problema que nós enfrentamos referente a essa questão? É que a gente acaba não entendendo, o fato de a gente não ter entendimento, é o que a palavra do Senhor fala, né? Meu povo perece porque lhes falta conhecimento. O fato de a gente não ter entendimento faz com que a gente haja errado. Então é esse o intuito, que a gente compreenda o que é este amor ao próximo. O amor ao próximo quer dizer o seguinte, perdoe, querido. Não carrega ninguém nas suas costas, sabe? Independente se alguém... Não é esse o resumo, mas dentro do contexto, independente se alguém fez alguma coisa, amado, perdoe. Perdoe.
Em nome de Jesus, perdoe. Sabe? Esses dias eu fiz um exercício que foi libertador, cara. Porque, tipo assim, eu sempre tive, assim, o chamado de ajudar, de estender a mão, né? Deus sempre tocou no meu coração sobre isso. E dentro desse ajudar, tem muitas pessoas que, tipo assim, eu ajudei e as pessoas, tipo, ficaram me devendo. Falando, vamos falar sério logo, falar direto, o referente a dinheiro. Tipo assim, a pessoa, cara, tô na roça, não dá, eu fui lá, ajudei a pessoa falou, não, quando der, eu acerto contigo, e aí a pessoa, sabe, simplesmente nem fala mais sobre isso, no momento da dor precisou, e no momento aí no momento de se acertar, né, a pessoa, tipo, nem lembra, nem te dá satisfação, nem nada. Aí eu aprendi uma coisa, que eu já tinha feito isso, mas eu não tinha feito da forma que eu fiz nesse exercício. Eu fiz o seguinte, todas as pessoas que me devem, ninguém me deve mais nada. Eu pensei, fiz esse exercício. Mas é libertador, cara. Ninguém me deve mais nada. E nem ninguém vai me dever mais nada, porque referente a esse tema, eu já aprendi que às vezes você quer ajudar e, na verdade, em vez de você estar solucionando um problema, você está arrumando um problema. Por que foi libertador? Porque, cara, quando você não perdoa alguém, você tá carregando essa pessoa nas suas costas. Então, amados, o que referente ao amor ao próximo, não deva perdão para ninguém. As pessoas que ainda vão fazer alguma coisa para você, você já perdoa de já. Eu não devo perdão para ninguém. Ah, mas como que vai ser? Aí é com Deus. Aí é a lei da semeadura. Aí é um Deus que enxerga o coração e tudo isso, né? Então, o que eu quero dizer para todos nós aqui é o seguinte: nós não podemos deixar de amar por circunstância nenhuma, porque isso faz mal para nós mesmos. Porque quando a gente não perdoa, quando a gente carrega mágoas, essas coisas todas, o problema é todo nosso. Então, o exercício que eu convido todos a fazer, que eu fiz, é o seguinte: ninguém me deve mais nada. Ah, mas teve uma pessoa que fez isso. Ninguém me deve mais nada, sabe? Se a pessoa tivesse que pedir perdão, ela já teria pedido. E não é justo, uma pessoa boa ficar nessa condição de tipo assim, não, a pessoa tem que me pedir perdão. Se não me pedir perdão, não vai. Eu, por exemplo, né? Eu vou lá e me amarro diante dessa situação, pelo amor de Deus, né? Aí tem um quadrinho que eu estava pensando nele hoje, quando eu orava quando eu falava com Deus referente à live. Que é um quadrinho, que eu não sei se você já viu alguém colocar aí, que é um quadrinho, assim, eu vou ilustrar. Tem um quadrinho, aí tem um bonequinho dentro desse quadrinho. Aí ele fala assim, eu sou muito, como é que fala? Eu sou muito duro, dá para mim ser um pouquinho mais amável, dá para mim, ser mais liberal, tal. Aí dentro desse quadrinho, abre um lado e esse bonequinho começa a sair. Se é um bonequinho, se é uma mente, depende. Ele começa a sair. O que é um coração também? Eu já vi um com coração. Quando ele começa a sair, vem um soco dele, né? Na ilustração. São 4 ilustrações assim. Já vi. Viu, né? Lembrou, né? Vem um soco nele, aí ele se fecha naquele buraco, naquele quadrado, desculpa, e fala assim, nunca mais. Cara, se a gente for depender de dar o nosso amor, inclusive muita gente que vai ver essa live, já viu essa live, pode ser que já tenha postado isso. Mas se a gente depender das pancadas que o mundo dá, que a vida dá, para a gente liberar o amor, a gente está na roça. Porque a primeira coisa que acontece quando você tem um ato de bondade é justamente você tomar esse soco. Exatamente. Justamente. Não tem conversa. Quando você decide, olha, a partir de hoje eu vou aceitar Cristo, a partir de hoje eu sou uma pessoa de Jesus, né, e tal, pode preparar, a gente
né, Rick, tem algum tempo que a gente evangeliza e acompanha, né? Porque não é só evangelizar, é acompanhar. A gente vê, teve uma situação de uma família que assim, que a gente evangelizou, tal, fez todo o trabalho. E a família parou assim, eu me lembro, até hoje, assim, na frente da igreja. Aí parou três pessoas da família e falou para mim assim, cara, parece que tá pior do que, tipo assim, quando eu tava no mundo. E naquele momento eu falei para Deus, eu não sei o que falar, pai. Sabe? Falei, me ajuda. E eu não sei o que eu falei. Olha para você ver como que Deus é lindo. Eu não sei o que eu falei. Mas hoje, mais para frente, agora já estão todos bem estruturados. Quando eu falo para eles, eles falam, não, você falou isso, isso e isso, e isso confortou o coração e a gente continuou. Ou seja, quando a gente olha para qualquer ser humano e fala, eu vou abençoar esta pessoa, a gente está comprando uma briga com o mal que não quer ver o ser humano bem. E qual é a resposta que a gente vai dar para o soco que o mal dá para nós? Se trancar dentro do quadrado? Não. Continuar fazendo bem. Por quê? Porque o problema, não sou eu que estou dando soco em ninguém. O problema não está em mim. O problema não está em nós. O problema está no sistema mundano, nas pessoas más que tem no mundo. Sabe, eu tive... Rick, falei muito, agora eu vou passar, Rick. Só o último exemplo. Eu tive vivendo aquele exemplo do Big Brother, né? Da Carol com K lá, né? Eu até coloquei até escrevi algumas coisas lá, né? Aí você fala assim, você assiste? Não, tem 10 anos que eu não sei o que é Rede Globo. Aí você fala, mas como você sabe? Porque virou furdunço no Facebook e todo mundo falando de tal forma que eu sabia tudo que estava acontecendo. Só vendo, só subindo ali o Facebook, eu sabia tudo o que estava acontecendo. E aí eu cheguei a uma reflexão, sabe? Tipo assim, uma pessoa que está machucada, ela tá na roça, mais uma vez falando, se ela depender das pessoas para melhorarem ela, porque só vai vir pancada. Do mundo só vai vir pancada, só vai vir aflições, só vai vir dores. Sabe? As pessoas que ficam falando, não, a pessoa que fica falando, não, essa pessoa não pode ser má assim, essa pessoa tem que ser melhorzinha. Essa pessoa pega toda a sua energia, todas as suas forças e afunda, coitada da Carol com K lá, que passou por aquela situação. Ou seja, Rick, o que a gente precisa entender? Nós estamos um nível acima. Um nível acima. A pessoa que estava matando a Jesus, Jesus falou, pai, eles não sabem o que fazem. Jesus estava um nível acima. Tipo assim, a pessoa que é malvada, a pessoa que age com ódio, a pessoa que age com ganância, ela está um nível abaixo daqueles que agem com amor e elas precisam, na verdade, de ajuda, meu amigo Rick. É isso aí. Tanta coisa preciosa aqui que eu vou tentar organizar algumas coisas aqui. A primeira coisa que você falou, que é a questão do nível, eu vou comentar também, não deixa eu esquecer que eu vou falar dessa questão do nível. Mas uma coisa bem interessante que você citou aí, né, o caso dessa menina do BBB, eu também não assisto há muitos anos. Na verdade, quase nem TV aberta eu não assisto mais. Mas isso é muito interessante porque vira um ciclo de maldade, né? Porque a pessoa é bem naquela questão do quadrinho mesmo, né? A pessoa, ela se fecha, ela cria uma casca nela e ela fala assim, olha, eu não vou sair dessa casca aqui. Aí ela fica ríspida, fica dura, e aí ela fica ríspida e dura e ela vai fazendo isso, ela vai magoando um monte de gente, vai maltratando um monte de gente começa a criar essa casca, começa a criar tudo isso e começa a ser uma situação quase que insustentável. Aí a pessoa fala assim, meu, tá bom, eu acho que agora eu posso ser mais tranquila, ela pega e sai, ela vai levar um soco na cara, porque é isso que a vida faz, né? Então, assim, é um ciclo de maldade que a gente precisa encerrar esse ciclo de maldade, né? É lógico que há pessoas que sabem lidar com situações e pessoas que não. Tem pessoas que a gente olha, ela já está num ciclo de maldade, ela já está dentro dessa casca dela há tanto tempo que a pessoa nem percebe. Por exemplo, eu fui alguns meses atrás, passei no domingo, fui levar a Nádia no médico e aí eu acabei perguntando para a menina lá se eu também podia passar no oftalmologista, né? Fui levar a Nádia no otorrino e fui passar no oftalmologista. Aí ela falou, não, você pode marcar aqui, você consegue. Eu falei, que bom, peguei e marquei. Nisso a gente ficou lá na sala esperando. E aí teve um errinho lá, eu acho que num papel,
né? E parece que um errinho lá no papel, a menina ficou sem se atender lá, acho que meia hora. Passou uma pessoa na frente dela. Meu, uma pessoa passou na frente da mulher. A mulher, ela fez um escândalo dentro daquele hospital que todo mundo ficou olhando para ela. Ela pegava o papel e gritava, chamava todo mundo de... Sabe, uma situação que se fosse eu ia falar assim, gente, olha, o meu número é o 25, chamaram o 26. Tá tudo certo? Tá acontecendo alguma coisa? Ah, não, moço, deu um problema aqui no nosso sistema. Você pode esperar? Posso, claro, acabou. Você resolve uma situação assim. A mulher fez um escândalo gigante. E eu ali, como servo de Deus, eu fiquei pensando o que levou ela a fazer aquele escândalo. Porque não foi aquele erro do hospital que fez ela fazer aquele escândalo. Às vezes foi a vida, foi essa casca que ela vive, foi esses problemas que ela carrega há muito tempo, que às vezes uma situação simples ela não consegue lidar. Então a gente vai, eu vou tentando aprofundar aqui a situação. Então, por ela não conseguir lidar com essa situação, ela vai criar uma situação totalmente constrangedora. Por exemplo, ela maltratou a menina que estava lá na recepção, a menina quase chorou. Aí aquela menina, se ela não tiver, sei lá, Jesus no coração dela e esse start de falar assim, bom, ela me ofendeu, agora tudo bem, eu vou levar para cá. Aí ela pode chegar em casa, pode querer descontar no marido, pode querer descontar no filho, e tá vendo que isso vai gerando uma coisa muito grande? Então o que a gente precisa aprender? A gente precisa quebrar esse ciclo de maldade, né? A gente vive num... E aí eu falo agora como Brasil, a gente vive num país muito complicado, porque aqui tem esse negócio da cultura brasileira, tem os espertinhos, aqui às vezes a gente tem a visibilidade de quem faz tudo certo é mais errado do que os errados, porque se você faz errado, você consegue ser livre e tal, se você faz certinho, meio que você só se lasca. E pra gente, como cristão, viver num país desse é muito complicado. Só que isso é o quê? É culpa da política? Não. É culpa da população. A população brasileira tem isso. É mal educada no trânsito, enfim. Só que não é todo mundo. Mas a gente precisa aprender a quebrar esse ciclo de maldade. Ou seja, se a gente vai num lugar, uma pessoa trata a gente com grosseria, é lógico, dependendo da situação, você, se for uma situação urgente, alguma coisa, você vai agir durante a situação, mas você não pode em nenhum momento levar aquilo para dentro e você começar a se fechar e você começar a magoar as pessoas. Eu vou falar uma experiência que eu tive comigo, que também foi libertador, comigo mesmo. Eu cheguei numa época da minha vida que eu tinha sido muito magoado por muita gente, por amigos, por família, por gente de empresa, muita gente. Eu tinha muita mágoa por muitas pessoas. E isso fez com que eu fosse uma pessoa fechada. Quem me conhece há, sei lá, 8, 9 anos atrás, vai falar que eu era uma pessoa grosseira, vai falar que eu era uma pessoa respondona, vai falar que eu era uma pessoa que magoava muita gente. Por quê? Porque eu tinha feito essa casca. Porque eu pensei assim, poxa, se o mundo me magoou, se todo mundo me chateou, eu vou começar a ser essa pessoa também. E eu fazia isso, e isso fazia com que eu olhasse, olha o quão profundo é isso, com que eu olhasse como se as pessoas, todas elas, quisessem meu mal, quisessem me atingir, quisessem me prejudicar. E isso fez muito mal para mim, porque aí durante um bom tempo da minha vida eu não consegui ter um relacionamento sincero com ninguém, eu não consegui fazer novos amigos. E aí, uma vez eu lembro que eu estava no monte e eu comecei a orar, falar com Deus sobre isso. E aí eu pedi para Deus tratar o meu coração. Aí ele foi tratando, né? Porque assim, às vezes a gente pede uma coisa para Deus, ele não aparece e fala assim, filho, eu tô à benção, pronto, você acorda, tá tudo bem. Não, é uma coisa que ele vai tratando ao longo do tempo. E aí, nesse tratar ao longo do tempo, eu acordei num belo dia e eu percebi que toda a mágoa que eu tinha ido embora. Sabe por quê? Porque eu comecei a olhar o passado, olhar as pessoas que me magoaram, e ao invés de desejar o mal delas, eu comecei a orar por elas. Eu comecei a falar assim, Deus, sabe aquela pessoa? Senhor, abençoa aquela pessoa, sabe, eu perdoo aquela pessoa, vai lá, faz a vida daquela pessoa prosperar, aquela pessoa crescer, sabe, abunda em felicidade e amor. E aí eu comecei a ver que Deus, ele tinha tratado isso em mim. E aí eu comecei a ver essas pessoas que me magoaram e eu comecei a amá-las de verdade. Mas o primeiro passo foi meu. Eu precisei reconhecer que eu estava vivendo dentro dessa casca, que por viver dentro dessa casca eu tinha magoado muita gente. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Então, nós precisamos aprender a quebrar esse ciclo de maldade, né? Quando alguém te trata mal, trata a pessoa bem, né? Tem, entre N coisas que colocam aí nas redes sociais, de vez em quando aparece uma coisa boa, né? E esse quadrinho aí que o Alan falou, teve uma vez que eu vi que era uma jovem, né? Era o mesmo quadrinho, era uma jovem que ela era recepcionista, acho que de um mercadinho, alguma coisa assim. E aí chegou um cara lá e começou a jogar um monte de grosseria nela e tal. E ela falou assim, senhor, funciona desse jeito, é assim, assim, assim. E ele gritava com ela.
Aí ela pegou, tipo, fez uma carinha assim normal, saiu, veio uma outra pessoa, ela falou assim, oi senhora, boa tarde, tudo bem? Tipo assim, aquele cara que jogou todo um peso de maldade, de, sei lá, de grosseria em cima dela, não interferiu no atendimento do próximo cliente. Ela não ficou assim, meu, é todo cliente, eu vou maltratar. Não, ela não ficou. Ela ficou o quê? Ela ficou bem, e aí ela pegou e tratou outra pessoa super bem, ou seja, é quebrar esse ciclo de maldade. Quer ver um outro exemplo bem engraçado? Geralmente, quando você vai em hospital, tem esses problemas, né? Porque tem gente no hospital que não aguenta esperar 10 minutos, porque ele acha que ele é a prioridade, porque ele tá com dor de cabeça, porque ele tá com tosse. O fulano ali que tá com a perna quebrada não é prioridade, porque ele tá tonto, ele vai... Sempre tem isso no hospital. E o hospital tem os protocolos de quem atende com emergência, quem não atende com emergência, quem tem que esperar. Mas todo mundo, quando chega no hospital, que tá precisando de um atendimento, ele acha que ele é emergência. E aí, às vezes, você vai no hospital, a pessoa te trata muito bem. Mas, às vezes, você vê que dentro do hospital, isso eu tenho certeza que vocês já passaram. Você vai chegar no hospital e a pessoa vai te tratar mal, da recepção. Não mal, de grosseira, mas é uma pessoa que vai falar com você, não vai olhar nos seus olhos, vai ter a palavra um pouco dura, vai falar, senhor, e você vai ver que ela não tem o sorriso, não é na voz, é o sorriso nos olhos. Você vê que ela tá ali meio que te tratando, meio que tentando segurar a situação para que, se você for brigar, ela saber o que lidar. Por que ela tá fazendo isso? Porque ela tá acostumada a lidar o dia inteiro com pessoas que estão tratando ela mal, com pessoas que estão xingando, com pessoas que estão fazendo escândalo, e aí você não vai fazer, mas ela já está se preparando para que você faça, né? Então ela já fica ali 100% profissional, já não dá um sorriso no olho, um sorriso na voz, por quê? Porque ela já está, sei lá, um turno de 12, 14, 16 horas ali no hospital, tendo que lidar com esse tipo de situação. Mas isso é o quê? É lógico que isso é inerente à profissão, eles têm preparo para isso, mas assim, isso é o quê? Ela está se preparando para um possível problema. Então a gente precisa aprender a quebrar esse ciclo de maldade, não deixar com que isso vai acontecendo. Poxa, se alguém te magoou, você não tem que magoar outra pessoa. Se alguém te feriu, você não tem que ferir outra pessoa por causa disso. Isso é muito importante. Isso, inclusive, é até um problema em muitas famílias, em casais, né? Que é o fato de, sei lá, o esposo ter um dia muito complicado no trabalho e chegar em casa querer descontar na esposa. Ou a esposa ter um dia muito complicado no trabalho e chegar em casa e querer descontar no marido. Isso não é legal, porque a outra pessoa não tem nada a ver com o problema que você teve. Então a gente precisa gerar em nós a capacidade de poder se limpar da ofensa que a gente recebeu. Dito isso, eu vou falar do nível, que é justamente isso, que é o nível que a gente entra quando a gente começa a desenvolver o perdão. Eu fiz um vídeo lá no canal, se vocês quiserem ir lá, vai lá no canal, se chama A Cultura do Perdão. Eu fiz um vídeo que eu estava falando sobre isso. A gente precisa desenvolver em nós uma cultura de perdão, porque quando você desenvolve essa cultura de perdão, você vai conseguir lidar com seus problemas e com problemas de outras pessoas. Então, assim, hoje, por eu ter orado, ter falado com Deus e ter pedido para Ele tratar isso em mim, hoje tem situações que as pessoas olham para mim e falam, meu, como que você conseguiu falar com Ele? Ou como que você conseguiu perdoar? Mas para mim já é uma coisa natural. Sabe, porque eu já amo aquela pessoa além do erro dela, mas isso foi o quê? Foi o que eu pedi para Deus tratar o meu coração. Então eu acho que o primeiro passo aí, nisso, na questão de amar ao próximo e saber perdoar, porque amar ao próximo é o perdão, é você entender que você tem esse problema. Né? Se você, é lógico que tem pessoas que não têm facilidade de amar, mas se você tem esse problema, uma dificuldade extrema de perdoar, você precisa olhar para dentro de você e falar assim, Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso amar ao próximo como você amou. Então, nesse caminho todo de amor, o amor ele é uma coisa assim que você pode andar em níveis e você pode conquistar. Mas não é uma coisa que você está sozinho nisso. Deus ele está do seu lado para te ajudar nisso. Então, reconheça as falhas inerentes ao amor que você tem dentro de você, para que você ame as pessoas e para que Deus transforme você. Eu já falei numa live aqui, sei lá quantos meses a gente tem de live, numa live muito passada, eu falei uma coisa muito importante não, uma coisa que tinha em mim, que eu era uma pessoa invejosa e não sabia, né? Eu olhava antigamente as coisas que as pessoas tinham, ficava na minha cabeça um sentimento estranho. Só que esse sentimento estranho, depois de um tempo refletindo sobre isso, eu identifiquei que era inveja. Eu falei, não, peraí, eu sou uma pessoa de Deus, sou de Jesus, por que eu tenho isso dentro de mim? Então eu orei muito para Deus tirar isso dentro de mim e graças a Deus ele tirou. Então o que eu quero falar sobre isso? Que há coisas dentro de nós que a gente precisa primeiro reconhecer, não são fáceis, né? Um avarento não reconhece que é avarento,
Um invejoso não reconhece que ele nunca vai achar que ele é invejoso, que ele é avarento, mas ele é. Então você precisa primeiro reconhecer teu amor próprio para você, para saber que você precisa de mudança para pedir ajuda para Deus. E eu reconhecendo isso, eu pedi ajuda para Deus. Aí isso mudou na minha cabeça. Aí quando a minha cabeça mudou, eu falei assim, poxa, se isso mudou na minha cabeça, então quer dizer que Jesus pode me ajudar a mudar outras coisas. E foi aí que eu também entendi essa parte, que eu tinha muita mágoa, que muitas pessoas me magoaram, e aí eu meio que criei esse sistema que eu não sei a palavra direito, mas é como se eu não me magoasse, eu não me chateasse mais. Tipo assim, acontece uma situação, o Alan sabe muito disso, que acontece às vezes uma situação, eu vou falar com a pessoa, olha, aconteceu isso, eu pensei isso, 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 eu não estou chateado nem nada, mas aconteceu isso, vamos refletir sobre isso? E assim eu consigo lidar com essas coisas, mas não permitindo com que aquelas coisas me magoem, né? E isso é uma coisa muito legal também de lidar, e aí eu já puxo um último gancho aqui, que eu já vou passar para o Alan, que é a questão do diálogo, porque uma ofensa, às vezes, para você que foi uma ofensa, talvez não foi para outra pessoa. Só que se você não tem um diálogo, você não tem uma conversa, você não tem uma interpretação da situação, aquilo pode gerar problemas, né? Às vezes o Alan fala, a gente está conversando, o Alan joga alguma coisa lá no grupo, aí eu falo assim, pô, Alan, eu entendi isso, é isso. Aí o Alan, não, irmão, nada a ver, não é isso não, eu quis dizer isso. Mas por quê? Porque a gente tem essa liberdade de diálogo. Então isso é importante. Quando alguém te ofender, fala para ela que você não gostou. Pessoal, olha, você falou isso, olha, eu não gostei, eu acho que é isso. E aí, com o diálogo, às vezes aquele sentimento que ia gerar mais uma casquinha dentro de você, talvez vai sumir ali do nada, porque você vai entender o porquê que aquela pessoa falou aquilo ou deixou de falar. Então isso é muito importante, a gente andar num nível de perdão diferente, não criar essas cascas, reconhecer quando a gente tem o erro para que Deus nos transforme, porque Ele só vai transformar quando você pedir, quando você reconhecer. Né? É isso, você precisa permitir que Deus mude algo em você, mas primeiro você precisa aceitar. E por último, é a gente ter essa aceitação, né, desse problema que a gente tem e colocar ele na mão de Deus, e é dialogar. Eu acho que quando a gente tem amor, a gente precisa aprender a dialogar, conversar sobre as coisas. Os meus sentimentos não são os seus sentimentos. As minhas preocupações não são as suas preocupações. E tudo que a gente faz é movido a prioridades, a sentimentos. Aí entra o que eu falei na questão quando você vai ao médico. Às vezes você chega lá com a sua prioridade. Meu pé está doendo, eu não aguento mais de dor. Mas em contrapartida tem uma pessoa que está desmaiando, com a pressão alta, ou está tendo convulsão e precisa de 3, 4 enfermeiros para segurar a pessoa que está tendo convulsão. Então que você espere a sua vez. Então o nosso senso de urgência precisa ser um senso coletivo. Dentre aqui, qual que é a urgência? É eu que estou com o pé doendo ou é uma mãe que está parindo? Entendeu? Então eu dei esse exemplo do hospital de urgência, mas isso é em tudo na sociedade. A gente precisa ter essa visão de urgências, né? De que muitas das vezes você vai ter que deixar de ser atendido, deixar de ser acolhido, deixar de ser servido para que outras pessoas sejam servidas, né, Alan? É isso aí, meu amigo Rick. Coisa linda aos crentes. Ô, Rick, deixa eu te falar uma coisa. Tem algo que eu não consegui expressar, e caso eu não consiga, você conclui para mim aí que você tem uma facilidade maior. Mas assim, gente, uma coisa que, sobre lá o Romanos 12, que a palavra do Senhor fala, se possível, tem de paz com todos os homens. Né? Eu não consegui expressar isso. Né? A gente viu aí, por exemplo, a Céia colocou, né? Fácil não é, mas é necessário, né? E, tipo assim, o que acontece referente a esse texto, Rick? A gente faz um bate-volta rapidinho, só para... Porque esse é um caso que não pode ficar dúvida. Sim. Tem algumas pessoas que a gente vai amar, mas a gente simplesmente não vai conviver. A personalidade da pessoa é totalmente diferente da sua. As coisas que a pessoa defende não é errado, mas você não gosta. Então, tem algumas pessoas que a gente não vai conseguir conviver com essas pessoas. A gente não vai, só se for possível e quando depender de você. No que depender de você, tudo certo, tudo beleza. Vamos tal, mas não depende de você. Quando a palavra fala assim, se possível, quando estiver em vós, tem de paz com todos os homens, a palavra está falando assim, no que depender de você, tipo, não, se possível,
do que depender de você, beleza. Mas o que depender da pessoa, se o que depender da pessoa é o que está atrapalhando, não é possível. Você não tem que forçar isso. Né? O Exatamente. mesmo exemplo que você utilizou aí, né, da moça que atendeu de forma ruim lá, né, as pessoas que chegam lá e tal. Talvez esse serviço não é para essa moça. Talvez não é possível para ela. Ou não, para ela tanto faz, entendeu? Só que o que a gente precisa entender é o seguinte, independente se a pessoa fez alguma coisa para a gente, se a gente consegue conviver com a pessoa ou não, independente de qualquer coisa. A gente não deve dever o amor. E o dever o amor não quer dizer que a gente vai conviver com ela, não quer dizer que a gente vai continuar frequentando o lugar, entendeu? Não quer dizer, entendeu? É esse o erro que a gente precisa corrigir. Porque aí a gente perde, a gente sai perdendo. Por quê? Quando eu não perdoo, eu sou prejudicado. Então, tudo bem, eu perdoo, tranquilo, continuo amando, continuo liberando o amor, mas não vou andar com essa pessoa. Isso. E eu não sou prejudicado por conta disso, porque não é o que depende de mim, é o que depende dela. Exatamente. Aí você bate e volta ali. Deixa só, a gente já entra no próximo tema, mas isso que você falou foi excelente, eu até tinha esquecido disso, e é um aspecto muito importante do amor ao próximo também, mas deixa eu só dar um exemplo prático disso, muito prático. Que eu gosto de praticidade para entender o que é isso, né? Se possível, tem de paz com todos os homens. Eu tenho um colega que ele é uma pessoa muito, muito complicada, e ele tem um tipo de atitude que é muito desconfortável para mim, e não só para mim, mas para muita gente que vive com ele. Ele gosta de... Toda a conversa ele quer colocar, digamos assim, um cunho sexual na conversa. Tudo que a gente vai conversar, ele coloca esse tipo de coisa na conversa. E aí chegou um ponto que já não dá mais. Porque eu já conversei com ele, já falei que não é legal, já tentei aconselhar, mas isso não é legal. E toda conversa que a gente tem, ele quer colocar esse tipo de coisa no meio da conversa. E aí eu falei assim, cara, não dá, tipo, realmente não dá pra mim conviver com uma pessoa assim. Porque, poxa, às vezes eu quero ter uma conversa, sei lá, falar sobre política, falar sobre empresa, falar sobre N coisa, até mesmo falar de Jesus, mas sempre vem ali uma coisa que vai para esse lado e que não é legal e que me deixa muito desconfortável. Aí chegou um momento que eu precisei usar esse versículo para mim. O que é? Se possível, tente paz com todos os homens. Então ele é um amigo meu que está no WhatsApp, mas assim, vamos em tal lugar? Eu desconverso. Vamos fazer tal coisa? Eu desconverso. Eu não ando muito com ele por causa desse detalhe. Porém, se ele me pede conselho, eu dou conselho. Se ele me pede ajuda, eu dou ajuda. Tipo, eu não nego a minha ajuda. Eu não nego a minha ajuda, eu não nego o meu conselho. Eu aconselho ele, eu falo de Jesus bastante para ele, mas ele já é uma pessoa que, enquanto ele não mudar essa atitude, não vai dar para conviver comigo. E isso é muito prático, e é essa avaliação que você precisa fazer na sua vida. Se é uma pessoa, às vezes, que está, por exemplo, e isso tem níveis também, né? Vamos supor que você acabou de se converter, você acredita em Deus, você está engatinhando ainda na Bíblia, na palavra do Senhor, está engatinhando ainda nas suas experiências, ainda tem muita dúvida, e você tem um amigo que é ateu ferrenho. Eu tenho amigos que são ateus, amigas que são ateias, né? Eu acho que o feminino de ateu é ateia, e eu converso muito bem com eles. Mas por quê? Porque eu já estou num nível muito alto, assim, digamos, nível alto, assim, que eu quero dizer que eu já tenho muitos anos de cristão, já sei muita coisa e tal. E então, para mim, conversar com um ateu sobre Deus o tempo todo não é um problema. Eu acho até uma oportunidade de falar de Deus para ele ou para ela. Mas se você está engatinhando na fé ainda, pode ser que esse ateu coloque algumas dúvidas que não sejam legais para você. É a mesma coisa de, às vezes, você ser cristão e se consultar com um psicólogo que é ateu, e ele tem isso ferrenhamente. Pode ser que um conselho ao outro fique descasado. Então, o que eu quero dizer? Que a gente precisa analisar essas situações. Às vezes você, por exemplo, outra situação aqui mais prática ainda. Vamos supor que você acabou de se converter, você tinha um problema de vício em bebida. E você acabou de se converter, e você tem um amigo que toda vez que você sai com esse amigo, você acaba bebendo. Você vai sair com esse amigo? Não, mas você vai deixar de amar ele? Também não. Então, assim, você vai estar lá para aconselhar, para orar por ele, para amar ele, mas no começo ainda, talvez que você ainda está naquela fase de se libertar do vício, você está naquela parte de se libertar de um problema, você lidar com uma pessoa que tem aquele problema talvez não seja ideal para você. Então isso é o quê? É você amar a pessoa, mas se possível tem de paz com todos os... É lógico que esse versículo, ele dá pra gente usar
N coisas aqui, né? Então, eu tô usando coisas assim que acabam te prejudicando, né? Então é isso, faz esse filtro. Você ama a pessoa, você ora, mas você não convive com ela, porque talvez vai te despertar algum vício, ou porque alguma coisa é desconfortável, ou porque já tem alguma outra situação mais delicada. Mas sempre que você tiver que fazer essa avaliação, e a avaliação for, realmente, essa pessoa é complicada, eu não consigo lidar com isso, eu não sei lidar com isso. Pode usar esse versículo e fique em paz. Isso não quer dizer que você não ama. Isso quer dizer com que se a pessoa precisar de um socorro, de uma ajuda, você vai estar lá prontamente para ajudar. Mas isso é com que você preserve também. Preserve aquilo que você tem, preserve aquilo que você acredita, que você preserve muitas vezes o seu ministério. Então a gente precisa, assim, eu acho que todo mundo na vida de um cristão sempre chega a esse momento de você refletir sobre as pessoas que estão ao seu redor. Você falar, poxa, será que eu perto dessa pessoa é legal? E isso é bem interessante também. Eu já falei na live, mas eu vou dar esse exemplo de novo. Eu trabalhei com um rapaz que ele era um rapaz muito maldizente em tudo, né? Tipo assim, de segunda a sexta-feira. Ele chegava, ele passava 40 minutos reclamando de assalto, reclamando do trânsito, reclamando do carro, reclamando Ele reclamava de tudo, de tudo. E aí, aquela reclamação dele no dia a dia foi tão intensa para mim que eu não tinha psicológico para lidar com aquilo. E aí, eu nunca fui de me preocupar com esse negócio de bandido. Eu ando à noite, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, vou passar um pau. Eu não tô nem aí, eu não tenho essa preocupação. E aí, eu percebi que quando eu estava perto dele, eu comecei a ter essa preocupação. Eu já saía da empresa e lembrava, ele falou que de manhã teve assalto aqui, teve um tiro. Aí eu já ficava com essa preocupação e queria chegar logo na estação de trem. Eu pegava condução na época, e isso me fez mal. Então, assim, será que... É lógico que era uma situação ali de trabalho. Eu fiquei poucos meses trabalhando ali, depois fui para um outro projeto. Aí tudo bem, amém. Só que isso é uma avaliação que a gente tem que fazer, porque às vezes as pessoas, sim, elas trazem uma carga negativa para a nossa vida. E a gente precisa saber lidar com tudo isso. Fazer esse filtro de que o que é para mim, o que não é, o que eu aguento e o que eu não aguento. Hoje, lendo a Bíblia, estudando, né, tendo muitas experiências que eu tive, eu consigo fazer muita coisa, falar com um ateu, falar com uma pessoa que é homossexual, para mim é muito fácil, mas talvez para uma pessoa ou outra que ainda está começando, ainda tem algumas dúvidas, talvez seja melhor não ter um contato, assim, digamos que mais geral, assim, a todo tempo com uma pessoa assim. Primeiro você precisa aprender, né, a se curar primeiro de feridas, de vícios, para depois lidar com pessoas que estão passando pelo aquilo que você já passou. E era só isso, fala. Era só isso aí que eu queria colocar como prática aí nesse exemplo aí que você falou. É importante, né, Rick? A gente tem algumas coisas que precisa de uma explicação um pouco maior realmente. Eu tenho uma amiga que eu a aconselhei em cima desse versículo, e ela me agradece sempre que a gente se encontra, porque ela tinha uma situação muito parecida com essa situação que você colocou, e a forma que ela encontrou de conseguir levar, porque é uma situação familiar, uma forma que ela encontrou foi justamente diante disso. Ela falou, cara, eu fiz tudo que eu pude, se eu continuar, só vai estar atrapalhando. E aí ela tomou alguma atitude que eu não sei qual é, que ajudou bastante. Todas as vezes que a gente se encontra, ela fala, nossa, lembra que você me falou, tal, 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 tal. É porque a palavra é para isso mesmo, né? Você falou da questão das pessoas do hospital, Rick, as pessoas que, tipo assim, que tratam. Eu tive uma situação e eu percebi isso. Mas, assim, primeiro eu senti ali uma resistência, senti raiva, senti ira com aquela situação, né? Mas depois eu olhando, eu vi como que funcionava, né? Em um trabalho que eu fiz, eu fui a um hotel, tipo assim, um hotel muito top, hotel assim, cara, show de bola. E eu fiquei nesse hotel alguns dias, né? Eu até mandei foto para você lá, lembra? Eu falei, ó, Rick, aqui e tal. E, tipo assim, as meninas, cara, mas as meninas me trataram tão mal. Os clientes nossos que iam até lá, eles comentavam, falavam, cara, o que acontece aqui? O povo odeia todo mundo aqui. E aí aquilo foi, sabe, subindo assim no meu coração.
E aí teve um dia que eu fiquei no hall lá do hotel, que eu tava esperando. Eles estavam esperando comida chegar. E eu fiquei lá e tal, eu fiquei no celular e eu fiquei reparando. E tipo assim, por ser um lugar de alto padrão, as pessoas não olhavam para ela, sabe? Não olhavam, não falavam bom dia, olhavam com cara tipo de Exatamente. vai logo, sabe? Tipo, e isso fez com que elas criassem essa defensiva, né? E como eu fiquei indo para lá por muito tempo, eu tive a oportunidade de fazer um exercício. Qual foi o exercício? Eu tratei elas bem, mesmo elas me tratando mal. Eu tratei elas bem, mas eu tratei bem mesmo, assim, sabe? Tipo, falar, meu, que seu dia seja excelente, tal, tal, tal. Adivinha o que aconteceu? Sabe? O que era, assim, uma cara fechada se tornou um sorriso. Tanto as meninas quanto os rapazes que estavam lá. Muda o ambiente, E, né? tipo assim, oi? Muda o ambiente, uma resposta. Uma resposta assim Muda para o o ambiente, muda o ambiente. ambiente. Eles não E estão nós, preparados como para a bondade. embaixadores de Cristo, Exatamente. exatamente, nós, como embaixadores de Cristo, a gente precisa saber disso. Que as ações que a gente vai ter ali pode mudar o dia de uma pessoa. Eu Exatamente. fiz um vídeo no Instagram que eu falava de um bilhetinho, né? Que Lembro. a Su me deixou para mim. E aí eu peguei aquele bilhetinho, acho que todo mundo aqui viu, né? Peguei aquele bilhetinho, nossa, fiquei muito feliz. Aí acabando de ler, de madrugada, meu pai passando para ir trabalhar. Eu falei, pai, vou levar o senhor no serviço. Aí ele, como assim? Tá doido, menino? Eu falei, não, vou levar o senhor no serviço. E aí levei ele, nossa, conversamos a viagem inteira, chegando na marginal, um motoboy estourou o pneu na esquerda, assim, ele tinha que atravessar tudo, não tinha acostamento na esquerda, na marginal Pinheiros tem uns trechos que não tem na esquerda. E, cara, eu falei, meu, sabe, eu tava num dia tão bom assim, por conta daquele bilhete, que eu parei e, tipo, fui meio que escoltando ele. Só que eu não precisei, porque as pessoas do lado viram que eu tive aquela boa ação e também foram parando. E acabou que, acho que tem umas 7 faixas de frente a uma faculdade que tem lá, um pouquinho antes, tem umas 7 faixas assim, e parou 7 carros, cara. Tipo assim, e aquilo me trouxe uma reflexão, sabe? O quanto que aquele bilhetinho que a Su me deu, que eu fiz o bem pro outro, que o outro olhou e falou, cara, que cara doido, ele parou no meio da marginal, vou fazer isso também. E parou ali 7 carros, o motoboy passou da esquerda para a direita, em segurança, né? Teve até um caso que, na última faixa, teve um cara que não viu, né, o que a gente estava fazendo, e ele tentou cortar, o cara jogou o carro em cima do outro, tipo, cara, você vai bater em mim, mas você não, mas a gente vai concluir essa missão, né? Então, a gente como embaixadores de Cristo, a gente precisa entender que a gente carrega essa bandeira e que tem resultado, sim, tem resultado, com certeza tem resultado. Eu tive uma situação no primeiro serviço que eu tive, e o rapaz fez um mal para mim, e, tipo assim, ele iria sair de férias há alguns dias, né? Com 2 dias. Eu pensei, cara, e foi uma situação de ódio mesmo, de raiva que eu senti, e eu tenho certeza que ele sentiu também. E eu falei, cara, esse cara vai passar 30 dias longe de mim, eu pensando nisso, ele pensando nisso. Eu peguei ele no braço assim, Ananias, o nome dele. Ananias, vem cá. Aí puxei ele pro canto assim, falei, cara, você me perdoa pelo que eu fiz? Esse cara, Rick, ele se desmoronou assim, ó. Ele falou, meu, era pra mim estar te pedindo perdão. Ele falou. Eu falei, mas tudo bem, mas só que é o seguinte, cara, vamos resolver. Aí a gente conversou, é claro, né, toda a situação. A gente chegou ao entendimento que o ambiente de trabalho, em alguns momentos, é estressante, e aí ele chegou lá e a gente conversou, tal, 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 e ficamos bem. E eu ganhei um amigo. Hoje a gente se distanciou, mas assim, a partir daquele momento ele passou a me olhar com outros olhos, né? E por que que eu estou dando esse exemplo aqui, né? Porque a própria palavra do Senhor fala que não se vence o mal, como é que fala? Não se vence o mal com o mal, se vence o mal com o bem, Exatamente. com o bem.
Cara, você quer sair vitorioso de uma discussão, de uma situação, seja qual for. A pessoa que te faz o mal faz o bem para ela. É igual eu falei, ó, aqui, ó. Lembra que eu falei, ó? Olha o nível aqui, ó. O nível é totalmente acima. Só que isso aí sim é necessário. Porque a pessoa olha e fala, cara, eu vou me tornar uma pessoa melhor por conta dessa atitude. Aí o mal foi vencido. Agora, ó, fulano de tal, a recepcionista me tratou mal. Vou tratar mal também. O mal ganhou. Parabéns, você fez o mal vencer. Se você colaborou para o mal vencer. E um embaixador de Cristo não pode se comportar dessa forma. Agora a pessoa fez isso, né? Teve um filme que eu assisti, não fui eu, Sueli, que fiz isso, foi um filme. Um filme que eu assisti que o rapaz levou bombom para as pessoas, para as moças que atendia. Nossa, não tem problema com isso. Mas o rapaz levava bombom e mudou, tipo, as pessoas começaram a olhar. Não foi um filme, não, foi uma reflexão, sabe? Esses vídeos rápidos que faz, assim. E aí começou a mudar ali aquele ambiente. Ô, Rick, antes de eu passar para você, eu só vou ver o que falaram aqui com a gente. Ani, né? Isso. É bem verdade isso. Nós fazemos a diferença, repassando o bem quando recebemos o mal. É resumo daquilo que a gente está falando, né, Rick? Então, é isso, Rick. Referente a esse tema, é isso. Tem mais algum tópico aí próximo? Olha, eu acho que a gente não vai dar conta de falar tudo hoje, não. Vai ter que deixar para um próximo. Deixa eu ver. Porque tem o amor através de ações, amor através de ações, romantização. Vamos deixar para um próximo, então, né? Que é muita coisa, mas só para finalizar aqui, aí eu já passo para você e você encerrar. É exatamente isso. Eu acho que a gente precisa. Quando eu falo criar uma cultura, né, eu quero dizer de todo dia você pensar nisso, né? Então, quando eu falo cultura do perdão, é você exercer o perdão a todo momento, né? Ali de bate-pronto, ou até lembrar de coisas do passado. Mas eu acho que uma coisa importante também Deixa eu ver, ele também falou, 1 minuto antes de eu entrar na live, eu postei um vídeo falando a respeito de fazer o bem. É isso aí. Fazer o bem realmente é sempre a resposta para o mal, né? Mas eu acho que é só uma questão muito importante que a gente precisa criar também, é uma sensibilidade, né? Porque assim, a nossa sociedade como um todo, a gente vive muito no automático, né? Porque a gente tem que trabalhar, tem que acordar de segunda a sexta-feira, de segunda a segunda trabalha, e vai conquistar o nosso dia a dia, vamos trabalhar, e às vezes a gente esquece do fator humano. Então, poxa, você tá ali na Castelo Branco, você pega o carro na Castelo Branco, você vai embora para chegar logo no destino, se tem trânsito você não gosta, e é sempre muito gratificante ver uma atitude de amor, ver uma atitude diferente, né? Esses dias mesmo eu tava passando de carro, eu não lembro se foi lá em São Paulo, eu não lembro onde foi, mas eu passei de carro, já era tarde da noite, eu vi um rapaz com o carro parado, né? Ele tava com o carro parado, o porta-mala aberto, e tinha, assim, umas pessoas em situação de rua dormindo. E aí eu fiquei tentando entender o que estava acontecendo ali, né? Aí eu parei no farol e eu entendi. Era um rapaz que estava ali aparentemente sozinho, ele estava ali com uns alimentos e ele pegou esses alimentos e deu ali para algumas pessoas na rua. Aí eu fiquei olhando aquilo, tipo, eu falei, nossa, é mesmo, né? Durante tudo isso que eu pensei hoje, olha que atitude bondosa. Eu acho que todo mundo precisa fazer esse exercício para tentar entender. Por exemplo, minha mãe, ela trabalha com buffet, né? Com festas, eventos. Em festa e evento, sempre sobra muita comida. Sempre sobra muito alimento. Empresas grandes, né? Que são gigantes, eles acabam investindo em obras sociais. Mas, tipo assim, às vezes sobra comida. O que você vai fazer com aquela comida? E aí ela propôs, numa época, de fazer umas marmitas, né? E eu lembro que eu acho que ela fez o último casamento, era estrogonofe, alguma coisa assim, ela fez muitas marmitas. E aí ela saiu rodando aqui em Jandira com meu pai e saiu entregando esses alimentos para essas pessoas, né? Então é lógico que tem toda aquela avaliação de a pessoa tá na rua porque ela quer, ela teve oportunidade, tem o albergue, ela não vai, mas ela precisa comer. Ela também tem fome. E é sensibilidade ao fator humano. Então eu acho que é isso que a gente precisa criar no dia a dia. É tratar bem um recepcionista
da lanchonete de café, é tratar bem a pessoa que você vai comprar o bilhete do metrô, é tratar bem a pessoa ali do pedágio na hora que você vai pagar, falar um bom dia, falar tem um... É isso que a gente precisa fazer. Porque assim, a realidade é que Deus fez a gente para viver sem o pecado, para viver sem os problemas ruins. E aí veio o pecado do homem, vem aí a interferência do inimigo e ele faz com que a humanidade aí acabe praticamente se matando. Só que quando a gente faz um bem, além da gente fazer a vontade de Deus, a gente faz a vontade de Deus para a humanidade. É como se naquele momento que a gente faz o bem, a gente estivesse negando o pecado que está sobre a nossa vida e falando assim, Deus, eu quero viver de acordo com aquilo que você tem para a humanidade. Por isso que isso traz um ciclo de coisas boas muito grande. Às vezes, a humanidade ela está tão ruim, mas tão ruim, que às vezes um rapaz está atrasado, ele encosta, rala um carro. Ele deixa um bilhetinho e fala assim, olha, ralei o seu carro, meu telefone é tal, estava atrasado, me liga depois. Isso vira notícia, mas isso não deveria virar notícia. Não é porque a gente não tem que dar honra para o rapaz que teve essa atitude, mas vocês entendem que isso não era para ser notícia, isso era para ser comum. Isso era para ser normal. Eu achei um celular no chão, eu vou perguntar quem é o dono, eu vou jogar nas redes sociais, vou tentar achar quem é esse cara, porque o celular é dele, né? Não onde ele mora. Vamos tentar resolver essa situação. Risquei o carro na rua, estou atrasado, vou esperar o dono chegar, vou deixar um bilhetinho com o meu telefone, porque é responsabilidade da pessoa. Então, hoje em dia, atos extremos, né, de amor são vistos como notícia. Você entra na Terra, UOL, New York Times, dia 1, vai sempre lá alguém que fugiu da curva. Mas esse fugir da curva é o que a gente deveria ser todo dia. Então é isso, a gente precisa criar um pouco essa cultura de sensibilidade, de assim, às vezes a gente vive muito no automático de só eu existo, só eu estou no trânsito, só eu tenho meus problemas, só eu tenho minhas contas para pagar, mas tem um monte de pessoa que tem o mesmo problema que você. E às vezes a pessoa vai estar numa situação ruim ali, e você acaba se sensibilizando nesse momento. Só para finalizar, teve um vídeo que saiu agora nas redes sociais, não sei se todo mundo viu, mas é uma situação bem engraçada. Eu não sei se foi uma situação que foi ensaiada ou não, mas é bem interessante. Assim, tem uma câmera na rua. Aí chega um entregador de comida, ele para numa blitz. Aí o policial começa a conversar com ele, provavelmente está com o documento atrasado, alguma coisa, e pega a moto. Aí ele fica lá sem saber o que fazer, ele encosta num carro na rua, com aquele negócio do iFood lá de comida, deixa na rua e para ali e fica ali. Tipo assim, poxa, eu tive um dia mal, tô trabalhando, os caras pegaram minha moto. E aqui no cantinho tem um rapaz e um menino em situação de rua. O rapaz chega nele, conversa com ele e fala, você podia me dar esse alimento e tal. E aí, assim, é essa interpretação que a gente faz. O vídeo é mudo, tá? Mas é uma interpretação. E aí o cara fala assim, não, acho que não vou dar. E o cara sai. Nisso que ele sai, ele vai andando e um cara molha ele. Aí ele molha, tenta entregar comida na casa. Aí a mulher, não, acho que fala, tá tudo molhado, eu não vou aceitar isso daí, e ele volta. Nisso, o cara que molhou conversa com a menina, aí depois ele vê que o menininho tava com fome, ele fala, vou dar comida pro pessoal. Entregou comida pro pessoal, ele volta, a mulher paga ele, aí o policial olha aquela situação e devolve a moto pra ele, aí ele vai embora. Então, assim, isso é um vídeo muito engraçado, que tem muito a ver com o que a gente tá falando. Não sei se é real ou se foi armado. Parece que foi toda uma situação armada, mas um ato gerou uma gentileza da próxima pessoa. A moto, a primeira coisa, a moto dele parou. Aí ele deu a comida pro pessoal de trás. Aí o pessoal de trás foi lá e falou ele. Aí o cara que molhou, que viu que ele deu uma marmita, foi lá e tentou conversar com a mulher pra mulher pagar ele. A mulher pagou ele. Aí o policial viu todo esse ato, que ele só se lascou e ainda assim foi bondoso com o menininho que tava pedindo comida. O policial foi devolver a moto pra ele. Então, assim, esse vídeo tá viralizado aí, né, na rede social. Pode procurar, qualquer hora vai aparecer pra você. Mas isso é justificando exatamente isso, que às vezes um ato de gentileza gera uma gentileza muito grande. E, por exemplo, esse rapaz que o Alan ajudou, né, ele parou o carro, fez todo mundo parar o carro lá para levar a moto. Vamos supor que depois ele teve que se sensibilizar em uma situação que ele não ia se sensibilizar. Mas ele falou, poxa, o rapaz de manhã me ajudou lá. Exatamente. Poxa, cara, então tá bom, se o cara me ajudou de manhã, você tá me pedindo um alimento, eu tenho dinheiro aqui para te ajudar, eu vou te alimentar. E às vezes era a comida que aquela pessoa não come há dias, né? Então, é geralmente isso, é como se... não é uma heresia, mas é como se quando a gente faz a bondade, a gente destrava como o mundo realmente deveria ser, né? É lógico que o mundo sem pecado não haveria. Pessoas em situação de fome não haveria, mas só para a gente ter uma ideia, as coisas acontecem quando a gente responde com a bondade, porque aí é Deus, é a influência de Deus. Deus vai olhar uma situação de bondade, vai ver a sua própria bondade e vai falar assim, não tem como eu não abençoar, não tem como eu não seguir com esse ciclo. E
E era só isso aí que eu queria finalizar aí, porque senão a gente vai ficar 3 horas aqui na live. Show de bola. A gente falou a metade do que a gente combinou de falar, né? Verdade, né? Mas Tem um é o monte de Espírito coisa ainda. Santo que sabe, né? Só uma coisa, a Ani comentou que postou um vídeo e você citou o vídeo depois que ela Ah, falou. Então, uma então era esse ligação vídeo boa aqui aí. nós tudo, né? Então, Di, por favor, se você puder colocar lá no grupo para a gente Coloca, eu vou ver se verificar. eu acho aqui. Eu comecei a ver, legal. Eu comecei a ver, mas só que eu não fui até o final. As coisas tá meio corrida, mas aí, do jeito que você falou aí, meu Deus, show de bola. Depois eu mando lá É no a grupo. cerejinha do bolo, né? Então é isso, gente. Essa é a live de hoje, né? Não sei ainda se a gente concluiu a série. Concluiu ou não, Rick? Vamos decidir ainda, né? Acho que dá para Ah, mais um, né? acho que dá para mais um. Eu já vou ver se eu posto no É, YouTube já. Hoje eu vou ver se eu posto os outros 3. Mas aí a gente faz um hoje, uma parte 2. beleza. Então, a gente concluiu aqui, tá bom? Deus abençoe todos vocês aí. Se vocês fiquem à vontade para se despedir, para desejar uma boa semana para todos nós, né? Assim como eu desejo a todos vocês. Orem por nós, agora as igrejas estão reabrindo, né? A nossa condição é um pouquinho diferente porque a gente não tem a gente já não tem um local, né? Aí você arriscar de iniciar um contrato e para não usar é diferente, né? Bem diferente. Então é isso daí, gente. Fiquem à vontade aí para se despedir. Obrigado mais uma vez a todos aí, né? Pessoal colabora bastante com a gente. Aí o coração nosso enche de alegria quando todo mundo comenta, quando o pessoal entra aí, né? Igual o Rick fala uma coisa que é interessante, né? Esse vídeo, por exemplo, que a Ani postou, eu não consegui ver porque o vídeo demorou muito, né? Não foi ela quando ela postou, quando outra pessoa postou. Então, assim, você vê, ficar esse tempo todo, né, com a gente aí. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ótima semana para vocês, queridos. Deus abençoe, Rick. É isso aí. Fica na paz, gente. Tamo junto aí. E é isso aí. Curte as nossas redes sociais, compartilha o vídeo aí pra galera. E é isso aí. Bom, ninguém falou nada, então vou encerrando aqui. Tchau, pessoal. Todos fiquem com Às Deus vezes aí. demora. Quer esperar um pouquinho? Pode esperar um pouquinho aí, 2 minutos. Então enquanto espera esses 2 minutos aí, só para dando um adendo aí no que ela falou, a nossa intenção é abrir um tempo, né? Nosso foco principal é realmente a gente abrir um tempo, a gente ter um lugar para todo mundo ir lá, para a gente cultuar a Deus, para a gente realmente ser igreja ali, né, nesse padrão que a gente conhece. Essa é a intenção do nosso coração. Porém, a gente está, né, no meio da pandemia, isso também envolve custos, né? A gente já está trabalhando para manter esses custos, a gente já tem valores ali, está juntando para alugar um salão. E é isso, todo mundo que tá aí na live, a galera aí, vão estar com a gente aí no futuro. Eu acho que é isso, a galera tá saindo, olha, eu vou sair aqui, tá? Tchau, pessoal. Pode ser, gente.